Ô Maria Antônia, quer falar como é que foi a aula? Não? Tá bom. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje vamos falar da nossa 11ª aula de judô na escola, começando 100% do zero, tudo bem? Se você está gostando da série, está acompanhando todos os nossos vídeos, já deixe seu like, comente e também compartilhe. Bom pessoal, na nossa aula anterior, nós reforçamos o aprendizado do Shirokemi com os alunos. A proposta para essa aula é que nós ensinemos de forma mais enfática o Yokokemi. Na aula anterior, a gente fez uma breve introdução ao Yokokemi. Fizemos os alunos vivenciarem um pouco. A proposta para essa aula é justamente que eles aprendam o Yokokemi, que é mais difícil do que o Shirokemi justamente pela questão da lateralidade. Então, esse é o nosso objetivo e vamos falar como foi a nossa 11ª aula. Bom, pessoal, como de costume, no início da aula, nós fizemos uma revisão das palavras em japonês. Isso é algo que eu tenho feito em todas as aulas. E por que eu faço essa revisão? Primeiro que é uma revisão bem básica, a gente faz em 1 minuto mais ou menos. A gente revisa todas as palavras em japonês, aprendidas até então juntamente com os numerais. E a ideia é que em cada revisão, aquele aluno que ainda não aprendeu a palavra em japonês, ainda não decorou, às vezes ele aprendeu a palavra, mas não sabe o significado, é que a gente consiga dar um reforço para ele, um reforço rápido e que a gente faça em toda a aula, para que eles mantenham esse conteúdo fresco na cabeça deles. Por exemplo, a última vez que a gente trabalhou a pegada, o kumikata, foi lá na aula 3, se eu não me engano, e a gente está na aula 11ª agora. Então você observa que existe uma distância longa entre essas aulas. Imagina, se eu tivesse ensinado a palavra kumikata lá atrás e não tivesse falado mais dessa palavra por a gente não estar fazendo esse conteúdo, imagine se os alunos iriam conseguir memorizar a palavra. Ia ser muito mais difícil. Então essa revisão no começo da aula serve justamente para isso, para a gente sempre estar reforçando e é algo muito rápido, muito fácil de fazer, tá? Nessa revisão, 90% dos alunos já memorizaram todas as palavras em japonês aprendidas até então. Então essa revisão está tendo um resultado muito positivo. Nossa segunda atividade, eu revisei com eles o Shirokemi. Então coloquei todos em pé e nós fizemos o Shirokemi já partindo da posição em pé. Então tá em pé, agacha, faz a gangorra e bate o bracinho no chão, tá? Sempre mantendo o queixo colado no peito para não bater a cabeça no chão. Os alunos fizeram com a maior tranquilidade. E aí após isso, eu coloquei todos os alunos sentados para ensinar o Yokokemi. Para aprender o Yokokemi, eu expliquei para os alunos da seguinte forma. Eu coloquei todo mundo sentado e falei, ó, o Shirokemi a gente deita para trás e o Yokokemi a gente deita para o lado. Então, para o lado que você deitar, você vai bater o braço do mesmo lado. Então, se eu for deitar para cá, eu vou bater esse braço. Se eu for deitar para cá, eu vou bater esse braço. E coloquei os alunos para fazer. E eles estavam tendo muita dificuldade. Ele caía para um lado, batia o braço para o outro, colocava o braço atrás das costas, caía e não batia nenhum braço. E vendo que os alunos não estavam conseguindo, eu parei a atividade, botei todo mundo lá e expliquei de outra forma. Essa é uma estratégia didática para você ensinar um conteúdo que os alunos estão tendo dificuldade. Você explica de novo, só que de uma forma totalmente diferente, usando outros exemplos, outros mecanismos de explicação. Então, um exemplo que eu utilizei ali para explicar para os alunos foi o seguinte, eu falei, ó, apoia uma mão no chão e fica escorado nessa mão. Então, coloquei eles sentadinhos, escorados em uma só mão. E eles iriam utilizar somente essa mão para fazer o amortecimento, então a outra mão não iria fazer nada. O que eles iriam fazer? Iriam tirar o braço do chão, automaticamente, no momento que eles tirassem o braço do chão, o corpo deles iria cair para aquela direção. E nesse momento, eles bateriam o braço no chão com o mesmo braço que estava apoiado. Então, passei esse exemplo para eles e coloquei eles para fazer novamente. E através dessa explicação, eles conseguiram entender a lógica do Yokokemi e conseguiram fazer a técnica de forma correta, caindo, batendo o braço correto, do lado correto. Em alguma aula que você ministrou, você já teve que explicar alguma coisa de uma forma diferente para que os alunos entendessem? Se sim, deixa aí nos comentários.
Após esse entendimento, nós fizemos em posição de sapinho e, por último, partindo da posição em pé, agachando, passando a perna e caindo para a lateral. Após essa atividade de Yokokemi, nós fomos fazer o pega-pega-bruxa, que é a atividade clássica da aula que os alunos adoram, porém, na regra desse pega-pega-bruxa, para ser libertado, o aluno deveria cair na posição de Yokokemi. Então, se ele fosse pego, ele ia estar transformado em árvore. Para ser libertado, o aluno que está livre iria bater nas mãos dele, e para que ele pudesse voltar ao jogo, ele deveria cair no chão, só que lateralmente, fazendo Yokokemi, ao invés de o Shirokemi, como foi nas aulas anteriores. Os alunos fizeram a atividade e conseguiram fazer Yokokemi assim, de forma muito satisfatória. Eu diria que mais ou menos 50% dos alunos já está fazendo o Yokokemi da forma correta. Essas técnicas de judô, pessoal, as de amortecimento, são técnicas que a gente tem que fazer os nossos alunos chegarem num nível de perfeição muito bom, porque são as técnicas que eles vão aplicar para proteger eles mesmos. Então são técnicas que não tem como ele fazer do jeito que ele quer ou de qualquer forma, ele tem que aprender a fazer da forma correta, tá? Por fim, pessoal, eu coloquei os alunos dos lados do tatame e passei uma atividade para eles correrem de lado. Então, atravessarem o tatame correndo de lado. Depois, eu coloquei eles em duplas e eles deveriam correr lateralmente no tatame, porém em dupla, fazendo a pegada no coleguinha. Então, fez a pegada, atravessa o tatame correndo de lado e volta correndo de lado. Esse exercício é um exercício de pegada, então os alunos fazendo a pegada da forma correta, e de sincronia, correndo de lado, porque correr de lado sozinho é muito fácil. Porém, quando você tem que correr junto com outra pessoa, se você for mais rápido, você fica desincronizado. Se você for muito lento, você também fica fora da sincronia. Então, você tem que se sincronizar com o seu colega. E esse é o desafio da atividade. Todos os alunos fizeram, eu fiz com eles porque todas as turmas estavam ímpares. Então, sempre um aluno ficava de fora e esse aluno que ficava de fora fez comigo. Nós fizemos a atividade. E qual que é o intuito dessa atividade? Para cair lateralmente, Yokokemi, uma maneira muito fácil é você andar de lado enquanto o adversário aplica a técnica. E quem que seria o adversário que vai aplicar a técnica? Eu mesmo. A última atividade da aula foi derrubar os alunos no colchonete. E para derrubar os alunos no colchonete dessa vez, eu peguei um por um, fiz eles fazerem a pegada da forma correta, eu também fiz a pegada da forma correta, e nós atravessávamos o tatame andando de lado, e quando chegava próximo ao colchonete, eu aplicava uma rasteira, uma varrida, um De Shibarai, na verdade é um Okura Shibarai, se a gente for olhar a posição correta da técnica, e esse Okura Shibarai fazia o aluno, consequentemente, cair na posição de Yokokemi. Então, toda essa atividade foi para reforçar o aprendizado do Yokokemi. E os alunos adoraram. Essa parte de derrubar os alunos no chão é uma parte que eles adoram, porque eu aplico a rasteira, levanto do chão, só que eu seguro para que eles caiam devagar. Então é como se fosse algo radical para eles. Nossa, eu virei no ar, nossa, eu caí, eu girei. E o mais importante de tudo, estão caindo e reforçando o aprendizado do amortecimento lateral. Bom, pessoal, essa foi a nossa 11ª aula. Agora eu vou falar um pouquinho da minha análise sobre essa aula especificamente. Uma coisa muito interessante que ocorreu, pessoal, quando eu ensinei a pegada para eles, lá na 3ª aula, se eu não me engano, 2ª, 3ª aula, ninguém tinha kimono. Então eu ensinei a pegada com a mãozinha no ombro e a mãozinha no bracinho, tá? Para eles fazerem sem kimono. Agora, pessoal, mais ou menos metade das crianças já estão com kimono. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer a pegada em alguém que está com kimono, com judogi, não precisa colocar a mão no ombrinho e a mão no bracinho. Você pode fazer a pegada no próprio kimono. Então, nessa aula, quando nós fizemos a atividade, tanto de correr de lado em duplas, quanto a atividade final comigo, derrubando eles, eu passei para eles a pegada da forma clássica do judô. A pegada na lapela e a outra pegada no pano do braço para eles fazerem.
E eles fizeram assim de forma super tranquila. Aquele aprendizado que eles tiveram lá atrás de pegada serviu de base para que eles alterassem a mão. Agora é no ombro, agora é na lapela. Antes era no braço, agora é no pano. Então para eles foi super tranquilo fazer essa adaptação das pegadas. Outro caso interessante, algumas aulas atrás eu comentei para vocês de um aluno que ele não estava conseguindo fazer a aula, ele estava passando por um acompanhamento com o psiquiatra para tentar descobrir o que estava acontecendo, descobrir às vezes uma medicação adequada para o caso dele, e ele estava num ponto que ele não estava fazendo nada da aula e estava atrapalhando a aula. Então deixei ele de fora alguns dias. E o que aconteceu? Ele passou novamente no psiquiatra, o psiquiatra receitou um remédio para ele começou a usar esse remédio e a gente pôs ele novamente na aula para fazer um teste. E dentro dessa aula, ele fez algumas baguncinhas, ficou disperso em alguns momentos, porém nada que atrapalhasse a aula e ao mesmo tempo ele participou da aula. O grande problema nosso anteriormente é que ele não estava fazendo absolutamente nada, somente bagunça, somente atrapalhando os colegas. Dessa vez ele participou da aula, então ele fez praticamente todas as atividades. Em alguns momentos ficou disperso, fez uma baguncinha, mas nada fora do normal para uma criança. Então a gente conseguiu fazer com que ele participasse da aula. Então, pessoal, isso aqui já é um recado para vocês. Se vocês tiverem algum aluno com algum tipo de deficiência, principalmente intelectual, que não está conseguindo participar da aula, não está conseguindo ter um rendimento mínimo dentro da aula, é importante que esse aluno seja encaminhado para um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, ou uma psicopedagoga, para que possa ajudar esse aluno a conseguir fazer as demais atividades, incluindo a sua aula, tá? Então, se você não é profissional da área, se você não é psiquiatra, se você não é psicólogo, se você não é psicopedagogo, o que eu digo para você? Encaminhe para um profissional, fale com os pais, encaminhe. Esse aluno é um exemplo de aluno que estava passando por dificuldades, após ser encaminhado novamente para o psiquiatra, voltou e está muito melhor. No nível que ele está agora, ele consegue fazer todas as aulas de forma tranquila, tá bom? Porém, esse foi apenas o primeiro teste. A gente vai continuar acompanhando para ver se esse tratamento que ele começou a fazer vai manter esse efeito, tá bom? Outra coisa importante para eu falar para vocês é da questão do método da graduação educacional. Se você não conhece esse método, baixa aqui embaixo o e-book, tá o link aqui na descrição. Para você baixar, é 100% gratuito, baixa, lê, aprenda, entenda o que é o método da graduação educacional. O que eu fiz? O método da graduação educacional ele não envolve só a aula de judô em si, ele envolve o comportamento da criança em casa e na escola. As aulas são na escola, então praticamente eu conversando com a diretora ou com as professoras, eu já vou saber do comportamento das crianças. Porém, o comportamento em casa não tem como eu saber, a não ser que os pais me comuniquem. Então gravei um vídeo e mandei para os pais, explicando para eles como que funciona o método da graduação educacional e como que eles vão ter que se comunicar comigo caso o filho deles não estejam se comportando em casa. E mandei para todos os pais, tá bom? Isso é muito importante se você for aplicar o método da graduação educacional, seja na escola, na academia, em qualquer ambiente. Os pais devem participar. Então, se for aplicar o método da graduação educacional, não deixe de trazer os pais juntos para que o método funcione de forma 100% eficaz, tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa 11ª aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Foi? O que foi, Emily? O que seu pai é? Careco. Careca. Careca? Ele não tem cabelo? Ele fica cortando. Ele fica cortando? O meu pai, ele não é careca.